Yasmin sempre teve o hábito de escrever cartas que nunca entregava. Escondia-as dentro de um diário com capa de couro, rabiscado e marcado pelo tempo, que ficava cuidadosamente guardado sobre a tábua solta do assoalho de seu quarto. Eram palavras delicadas, carregadas de um afeto que ela mesma não ousava nomear, dedicadas a alguém que morava do outro lado do campo de algodão. Carol. Carol tinha 25 anos e nunca fora como as outras moças do vilarejo. Crescera entre cães, cavalos e a presença severa de um pai que desejava, acima de tudo, um filho homem. Como não teve, moldou Carol com mãos rígidas e esperanças silenciosas. Ela aprendeu a cavalgar antes mesmo de saber bordar. Preferia botas a sapatos de cetim e vestia camisas masculinas com a naturalidade de quem nunca precisou pedir permissão. Seus longos cabelos cacheados, presos em um coque frouxo, contrastavam com sua postura firme e andar seguro. Yasmin, por outro lado, era poesia em forma de gente. Com apenas 17 anos, vestia-se com vestidos leves de mangas longas, golas rendadas e olhos que pareciam sempre sonhar com algo distante. Tinha 2 irmãs mais velhas, todas já prometidas em casamentos que garantiriam alianças familiares. Ela, a caçula, era o pássaro que a família ainda mantinha na gaiola de ouro, acreditando ser tempo de moldá-la. As 2 se viam quase todos os dias, mas falavam pouco. Carol passava com o cavalo ao entardecer, quando o céu do Mississippi ganhava tons de fogo e lavanda. Yasmin sentava-se sob a varanda com o livro aberto e o coração em silêncio. Às vezes, Carol parava para entregar ovos, leite ou algum recado de seus pais. Outras vezes, apenas acenava de longe. Mas era nos silêncios que se escondia o segredo. A primeira vez que Carol a chamou pelo nome completo, Yasmin Rose Bennett, foi numa tarde de verão, quando a brisa quente carregava o cheiro de jasmins do jardim. Yasmin havia deixado cair um livro e Carol o pegou antes que tocasse a terra. "Poemas?" perguntou, observando a capa com genuína curiosidade. "Sim", respondeu Yasmin, e pela primeira vez seus olhos se cruzaram por mais que um instante. A amizade nasceu ali, discreta, quase invisível. Um empréstimo de livros aqui, uma troca de cartas sobre literatura ali. Elas criaram um mundo onde poderiam ser quem realmente eram, sem exigências, sem máscaras. Na floresta atrás da propriedade de Carol havia uma clareira com uma pedra grande no centro. Ali, escondidas entre árvores centenárias, liam em voz alta e escreviam poemas juntas e deixavam o tempo passar como se não houvesse relógio. Yasmin começou a escrever poemas que não escondia mais. Dedicava-os abertamente a Carol. E os lia com voz baixa e mãos trêmulas. Carol, por sua vez, começou a guardar flores secas dentro dos livros que pegava emprestado de Yasmin. Pequenas violetas silvestres, crisântemos e um dia um ramo de lavanda com um bilhete. "Para que você nunca esqueça o cheiro da liberdade." Mas nem tudo podia permanecer escondido para sempre. Certa noite, quando Yasmin voltava do campo com as saias manchadas de terra e os olhos acesos de encantamento, sua irmã mais velha, Rebecca, a esperava na varanda. "Você não acha estranho passar tanto tempo com uma mulher mais velha que nem sequer usa vestidos?" perguntou com uma pontada de veneno que não precisava ser explicada. Yasmin desviou, como sempre fazia, mas sabia que estava sob observação. Carol também percebia os olhares. Certo dia encontrou uma carta de seu pai, deixada propositalmente sobre a escrivaninha, onde ele escrevia: "Preciso que honre o nome da nossa família. Ainda há tempo para você se casar. Conheci uma viúva de boa reputação. Pense nisso." Mas Carol nunca pensou. E então, naquela tarde onde a chuva parecia não ter fim, Carol apareceu na porta da casa de Yasmin encharcada, com os cabelos colados ao rosto. Tremia. "Me diga que você sente o mesmo, porque eu já não consigo mais esconder." Yasmin não hesitou. Apenas estendeu a mão, puxou-a para dentro e a abraçou. Ficaram assim por minutos que pareceram séculos. A leireza acesa iluminava seus rostos e foi ali, no calor daquela noite, que se permitiram amar. Nos dias seguintes, tudo mudou, e ao mesmo tempo tudo permaneceu igual.
Andavam com mais cuidado, falavam com mais silêncio e se escondiam com mais urgência. Mas havia beleza até no perigo. Escreveram cartas apaixonadas, cantaram músicas baixinho no bosque, dançaram sem música na clareira onde tudo começara. Numa manhã fria de outono, Carol apareceu com os olhos vermelhos. Yasmin soube antes mesmo de perguntar. Meu pai, ele leu uma das cartas. O sangue fugiu do rosto de Yasmin. Ele quer me mandar para longe, casar com uma mulher de outra cidade. Disse que isso é uma doença, que vai passar. Yasmin apertou sua mão. Então fugimos. E ali, naquela decisão abrupta, a infância de ambas terminou. Começava uma nova era, a era da desobediência. O sol amanheceu mais duro naquele inverno do Mississippi. Não havia mais folhas nos galhos, nem flores nas bordas das estradas. O campo de algodão parecia um deserto de espinhos brancos, silencioso e atento, como se a terra toda soubesse de algo que os humanos ainda tentavam esconder. Yasmin acordava cedo, mas não dormia bem. Desde que Carol revelara que seu pai lera uma das cartas, seus sonhos haviam se tornando pesadelos, com despedidas apressadas, portas trancadas e rostos familiares cheios de nojo. Mas mesmo com o medo apertando o peito, ela continuava indo ao bosque. Na clareira secreta, Carol a esperava, sempre antes do nascer do sol, sempre com os olhos cansados e mãos trêmulas de ansiedade. Elas não se beijavam mais ali, só se olhavam. O amor agora precisava ficar quieto. Mas os muros da casa de Yasmin, antes silenciosos, começaram a sussurrar. Rebeca, a irmã mais velha, desconfiada, seguiu Yasmin uma manhã e parou na trilha da floresta. Viu as duas sentadas na pedra do meio da clareira de mãos dadas. Não houve escândalo, não houve confronto, apenas um silêncio que prometia tempestade. Naquela mesma noite, o pai de Yasmin a chamou no quarto, um homem rígido de palavras medidas e rosto cansado. A Rebeca me contou o que viu. Yasmin gelou. Você vai me olhar nos olhos agora e me dizer que isso não é verdade. Ela não conseguiu. Então é verdade. Yasmin abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O pai dela levantou-se e cuspiu as palavras como se fossem veneno. Eu preferia um caixão do que ver minha filha vivendo isso. Yasmin não chorou naquele momento. Apenas levantou, saiu do quarto e foi para o celeiro. Ali, sentada sobre fados de feno, com o frio mordendo os dedos, escreveu um poema que começava assim. Me chamaram de vergonha, de pecado, de perda, mas meu erro foi só amar como o céu ama a terra, sem pedir licença. Na casa de Carol, o ambiente era diferente, mas a violência era parecida. Seu pai não gritou, não levantou a mão, mas trancou a porta da frente com uma chave que escondeu. Cortou suas saídas, mandou que um primo viesse morar com eles para garantir que ela não saísse mais com ideias erradas. Carol, criada como filho, conhecia bem a brutalidade silenciosa daquele homem. Uma guerra feita de gestos secos e castigos velados. Seu pai começou a destruir tudo que era dela. Queimou livros, rasgou cartas, desmontou a estante com as flores secas de Yasmin. Disse que Deus castigaria, que ela era uma vergonha. E então, como se sua filha fosse um animal sem rédeas, começou a escrever cartas para mulheres solteiras de outros estados, perguntando sobre casamentos arranjados. Carol se manteve firme, mas Yasmin estava desaparecendo diante do espelho. Passou dias sem sair do quarto, sem comer direito. A mãe dela chorava em silêncio pelos cantos da casa, enquanto a irmã mais nova dizia que tudo isso era só uma fase. Mas Yasmin sabia que não era fase, era fogo, e aquele fogo queimava, mesmo abafado. E então, que numa manhã de domingo, durante o culto na capela do vilarejo, o pastor fez um sermão sobre Sodoma e Gomorra, fez questão de olhar diretamente para Yasmin. O murmúrio dos bancos foi mais alto do que qualquer hino. Quando ela saiu, ouviu alguém dizer, aquela é a menina que se deita com outra. E ali, diante da igreja onde fora batizada, Yasmin entendeu. Estava marcada. Não havia mais volta. Na semana seguinte, Carol apareceu no bosque com um olho roxo. Disse que havia caído da escada. Yasmin não acreditou, mas não perguntou. Apenas sentou ao seu lado e começou a desenhar um mapa na terra com um balho seco.
É por aqui que a trilha leva até a estação. Se a gente sair antes do amanhecer, conseguimos pegar o trem para o sul. Carol assentiu. Não era fuga, era sobrevivência. Mas antes disso, numa noite chuvosa, Yasmin foi acordada com batidas na janela. Era Rebeca, encharcada, ofegante. O pai dela trancou Carol no celeiro. Disse que vai mandá-la embora de carruagem amanhã cedo. Yasmin não pensou, pulou da cama, pegou um casaco, saíram escondidas pelos fundos. Caminharam descalças na lama até a casa da família de Carol. E ali, sobre a chuva grossa, Yasmin arrombou o cadeado do celeiro com uma pedra. Encontrou Carol amarrada pelas mãos com um lenço e os olhos cheios de dor. Libertou-a. Vamos agora. Sem mapa, sem plano, sem dinheiro. A fuga começou com barro nos pés e poesia na alma. A escuridão da noite parecia mais densa do que o habitual. O céu estava carregado, mas não chovia mais. Restavam poças brilhantes espalhadas pela estrada de terra, e o som das folhas pingando água era o único ruído que preencheu o ar, enquanto Yasmin e Carol caminhavam em silêncio. Uma segurava a mão da outra com força. Nenhuma sabia ao certo o que fazer depois do próximo passo. Apenas sabiam que não podiam voltar. A floresta parecia uma velha testemunha silenciosa daquela fuga. Os galhos secos se moviam ao sabor do vento, como se estivessem observando cada movimento com olhos invisíveis. O frio cortava a pele e o medo se agarrava ao corpo como um casaco molhado. Mas elas continuavam, passo após passo, para longe de um lar que nunca fora abrigo. Elas seguiram pelas trilhas que conheciam desde crianças, mas agora tudo parecia mais hostil. Animais se escondiam nas sombras, olhos brilhavam ao longe. A estrada era longa até a estação de trem mais próxima. Elas só tinham 2 pedaços de pão, um cantil de água e 3 moedas que Carol roubara do bolso do pai antes de sair. Mas tinham uma outra, e naquela noite isso bastava. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol surgiram tímidos entre as árvores. O cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores silvestres que cresciam escondidas. Mesmo cansadas, famintas e sujas, elas continuaram até avistar a pequena estação. Não passava mais que uma plataforma de madeira velha, com um banco rachado e um relógio que já não funcionava. Havia um trem marcado para o meio-dia, e elas esperaram. Sentadas lado a lado, dividindo migalhas e esperanças. Contavam os segundos com o coração acelerado. O medo de serem encontradas era constante. Yasmin tremia toda vez que ouvia passos ou vozes ao longe. Carol, mesmo ferida, mantinha-se firme. Ela precisava ser a rocha. Por andas. O trem chegou com um barulho ensurdecedor de um trovão. O maquinista, um homem idoso de barba espessa, olhou com desconfiança para as 2 meninas sozinhas. Mas não disse nada. Elas subiram e sentaram na última fileira. Pela janela viram o vilarejo desaparecer como uma memória sendo apagada. Não sabiam se iriam para o sul, o oeste ou para o fim do mundo. Mas iam. E isso era o bastante. Durante a viagem, Yasmin escreveu. Com um lápis curto e uma folha de jornal, rascunhou um poema para Carol. Se um dia disserem que me perdi, diga que fui me encontrar no teu abraço. Carol leu em silêncio. Sorriu, beijou a testa de Yasmin e segurou sua mão com firmeza. Elas desceram do trem numa cidade pequena, onde ninguém as conhecia. Alugaram um quarto minúsculo no andar de cima de uma estalagem. Dormiram juntas, abraçadas, numa cama que rangia a cada movimento. Pela primeira vez em semanas, sonharam com algo além da fuga. Sonharam com um jardim. No dia seguinte, saíram à procura de trabalho. Yasmin ofereceu-se para ensinar crianças a ler. Usava seu conhecimento com poesia para ensinar as letras. Carol conseguia um serviço como tratadora de animais numa fazenda aos arredores. Trabalhavam o dia inteiro, suadas,
cansadas, mas livres. Aos poucos, a cidade nova começou a se tornar um lar. Compraram flores, pintaram as paredes do quarto com cores suaves, plantaram margaridas em vasos improvisados. Toda noite jantavam juntas à luz de uma vela pequena. E mesmo que fosse só pão e caldo ralo, celebravam como se estivessem num banquete. Mas a paz era sempre frágil. Certa noite, Carol demorou mais do que o habitual para voltar do trabalho. Yasmin esperou com o coração batendo rápido. A cada minuto que passava, a ansiedade se transformava em angústia. Até que alguém bateu na porta. O menino, com a roupa suja e o rosto ofegante, entregou-lhe uma carta. Senhorita Yasmin, encontrei isso na entrada da fazenda. Alguém deixou para você. A carta tinha apenas uma frase, escrita com uma caligrafia familiar demais. Se acha que pode fugir do que é errado, lembre-se que Deus sempre vê. Era a caligrafia da mãe de Yasmin. Ela desabou. O passado havia encontrado, e o coração de Yasmin, que começava a cicatrizar, voltou a sangrar. Quando Carol chegou, suja de barro e arranhada no rosto, contou que havia sido seguida por alguém desconhecido. Escapou por pouco. Estão aqui. Eles nos encontraram. A cidade pequena, antes acolhedora, começou a sussurrar. As pessoas passaram a olhar estranho. O senhorio bateu na porta no terceiro dia, dizendo que ouviu coisas e que não podia mais mantê-las no quarto. Foram expulsas. Na rua, com malas nas mãos e o coração em ruínas, Carol olhou para Yasmin e disse, quase como um sussurro, se você quiser voltar, eu entendo. Mas Yasmin apenas respondeu, eu não estou fugindo de ninguém. Eu estou indo contigo. E então, caminharam outra vez. Agora sem destino. Apenas com o amor entrelaçado nos dedos e um silêncio cúmplice no olhar. Na última estalagem onde se hospedaram antes de partir novamente, uma senhora idosa que os recebeu ficou em silêncio por longos minutos após observá-las. Ao entregar a chave, murmurou, você é a filha de Arthur Landon, não é? Carol congelou. Sim. Por quê? A senhora segurou o colar no pescoço. Seu pai esteve aqui há alguns dias, procurando por você. A vida em Natchez, embora simples, parecia um presente embrulhado em silêncio e segurança. A pequena casa de madeira que encontraram tinha janelas amplas, uma varanda que rangia ao vento e um campo nos fundos onde podiam plantar flores e cuidar dos animais que Carol tanto amava. Ali, Yasmin podia andar descalça, escrever seus poemas sob o sol e deitar no colo de Carol no final da tarde sem medo de olhos condenadores. Nos primeiros dias, a sensação era de respirar pela primeira vez. Carol cuidava das tarefas mais pesadas, cortava lenha, buscava água do poço, alimentava as galinhas e reparava qualquer coisa que estivesse quebrada. Yasmin, com sua delicadeza habitual, se ocupava dos detalhes, fazia compotas, bordava almofadas e enchia a casa com arranjos de lavandas e jasmins. Começaram a criar coelhos, 2 gatos e um cão que apareceu por acaso e nunca mais foi embora. As noites eram tranquilas, embaladas pelo som dos grilos e da risada de Yasmin lendo seus próprios versos em voz alta. Às vezes, ela os escrevia no corpo de Carol com tinta de morango, só para vê-la corar. Mas não era só calmaria. Carol acordava às vezes com pesadelos. Sonhava com cavalos correndo, com o som da porta de casa sendo arrombada, com gritos que ela não conseguia identificar. Yasmin, ao ouvir seus sussurros angustiados, apenas a abraçava forte, dizendo, tá tudo bem, amor, eu tô aqui.
elas aprenderam a viver com a saudade, com a ausência das irmãs de Yasmin, com o silêncio dos pais de Carol. A dor, no início, era uma presença constante, como uma brisa gelada que atravessava a casa de vez em quando. Mas com o tempo, virou memória. Uma memória que doía, mas não dominava. Um dia, enquanto passeavam por um mercado da cidade, uma senhora se aproximou. Usava um vestido azul escuro, cabelos presos com um lenço florido. Ela olhou fixamente para Carol, depois para Yasmin, e disse apenas: "É bonito ver esse tipo de amor resistindo. Lembra a minha juventude." Sorriu e foi embora, deixando um buquê de camomilas na mão de Yasmin. Aquele gesto, embora simples, foi como uma bênção secreta. Yasmin passou a escrever com ainda mais intensidade. Seus poemas agora falavam sobre tempo, raízes, pertencimento. Começou a encaderná-los em pequenos cadernos que escondia no fundo de um baú. Já Carol construía com as próprias mãos uma estufa para flores, determinada a cultivar todas as espécies que Yasmin mencionava em seus escritos. E então veio a primavera. A casa foi invadida por cores. Os campos ao redor pareciam ter sido pintados à mão. Violetas, margaridas, girassóis, tudo florescia ao mesmo tempo. Era como se a natureza soubesse que ali havia amor e queria retribuir. Foi nessa estação que decidiram se casar. Não havia padre, nem testemunhas. Apenas o pôr do sol, um vestido branco de algodão costurado por Yasmin e a gravata amarela que Carol usava desde a adolescência. Trocaram votos aos pés de uma árvore centenária e disseram sim com os olhos marejados. Era o casamento de duas almas que haviam esperado vidas inteiras para se encontrarem. Não havia papel, mas havia eternidade. Depois disso, tudo parecia mais leve. Carol passou a esculpir pequenas figuras de madeira representando momentos das duas. O primeiro beijo, a fuga, a chegada à nova casa. Yasmin escrevia sobre essas figuras e, juntas, começaram a montar um tipo de museu íntimo em uma parede da sala. E foi ali, anos depois, que receberam uma carta inesperada. O envelope não tinha remetente, apenas o nome Carol escrito com uma caligrafia familiar. Ao abri-lo, o papel continha poucas palavras, mas o suficiente para alterar o curso de tudo. Eu errei. O mundo me ensinou a ter medo, mas eu ainda sou seu pai. E se quiser voltar, a porta está aberta. J. Karim. Carol leu o bilhete em silêncio. Sentou-se no chão e encarou a lareira por um tempo que pareceu infinito. Yasmin, ao seu lado, segurou sua mão. "Você não precisa decidir agora", disse suavemente. Mas nos olhos de Carol havia um brilho novo. Não de esperança, mas de dúvida. Era possível que o passado não estivesse mais tentando destruí-las? Naquela noite, Carol saiu de casa, sozinha. Caminhou até o lago próximo e ficou ali por horas. Quando voltou, trazia nos olhos uma certeza. A gente precisa voltar, não por mim, mas por nós, por tudo que deixamos para trás. Yasmin, embora temesse, concordou. Ela sentia que talvez aquela fosse a última página que ainda precisava ser escrita. Elas começaram a preparar a viagem de retorno, mas antes disso, Yasmin teve um último desejo: plantar uma fileira de rosas amarelas no quintal. Assim, mesmo quando a gente não estiver mais aqui, o nosso amor vai continuar florescendo. E assim o fizeram. Quando terminaram, se abraçaram no meio do jardim. E por um momento, tudo ficou em silêncio, até que Carol sussurrou: "Você lembra daquele dia em que a gente correu no meio do milharal com medo de sermos vistas?" Yasmin riu. "Claro, e você tropeçou no vestido que eu fiz questão que você usasse." "Pois é, foi naquele dia que eu percebi eu teria fugido o mundo inteiro com você. E agora a gente vai voltar,
mas do nosso jeito. O retorno ao vilarejo se torna iminente, mas a carta de reconciliação vinda do pai de Carol não foi escrita por ele. Na verdade, Clara, uma das irmãs de Yasmin, foi quem redigiu a carta, fingindo ser o pai de Carol, porque sabia que só assim as duas teriam coragem de voltar. Yasmin não sabia disso, e Carol ainda vai descobrir. O caminho de volta para o vilarejo era feito por trilhas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. As folhas secas estalavam sobre os pés, e o cheiro da terra, misturado à nostalgia, tornava tudo silenciosamente denso. Yasmin carregava um caderno novo, o último que havia encadernado. Carol, em seu silêncio habitual, mantinha o olhar firme no horizonte. Havia mais serenidade do que medo, mais aceitação do que ansiedade. Ao avistarem os contornos do vilarejo, sentiram como se o passado estivesse se aproximando com passos lentos. Nada parecia ter mudado. As mesmas casas, o sino da igreja quebrado, as janelas espiando por detrás de cortinas velhas. Mas havia um detalhe novo. Na casa em que Carol cresceu, pendia uma fita branca amarrada no batente da porta. Yasmin reconheceu. Era um antigo costume de sinal de paz. Quando bateram na porta, um homem abriu. Era mais velho, mais curvado, com os olhos cansados. Mas era ele, o pai de Carol. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu os braços. O abraço foi tímido, mas verdadeiro. Os três choraram em silêncio, e naquele momento, 40 anos de dor pareceram se desfazer no ar. Clara, a irmã de Yasmin, apareceu no dia seguinte. Trouxe flores do campo e um sorriso hesitante. Yasmin a encarou por longos segundos até murmurar: "Foi você, não foi?" Clara baixou os olhos. "Eu sabia que vocês nunca voltariam se não acreditassem que ele tinha mudado. E ele, de fato, mudou, Yasmin. Só não sabia como pedir perdão." Carol ouviu a confissão. Não disse nada. Mas à noite, enquanto acariciava os cabelos de Yasmin na varanda, sussurrou: "Mesmo quando a verdade é forjada, às vezes ela ainda pode salvar." Os dias passaram devagar. Elas reconstruíram uma vida simples ali como se nunca tivessem partido. Replantaram flores no quintal, cuidaram da casa antiga, retomaram rotinas que o tempo havia congelado. Mas o inverno veio com força naquele ano. Carol adoeceu numa manhã em que o frio parecia cortar os ossos. Primeiro foi uma febre leve, depois a tosse, os calafrios, os olhos fundos. Yasmin não saiu do seu lado. Dormia sentada, com a cabeça encostada na cama. Recitava poemas antigos, aquecia panos com água quente, fazia infusões que já não surtiam efeito. Então, Clara ofereceu ajuda. "Você precisa descansar, Yasmin. Está exausta." Mas Yasmin recusou. "Eu quero estar aqui, até o fim." E foi. Carol morreu numa madrugada silenciosa. O relógio parou às 3h34. Yasmin segurava sua mão. Beijou-lhe a testa, sussurrou: "Você foi meu lar." 2 noites depois, Yasmin também foi. Clara encontrou com um livro no colo, os olhos fechados e um leve sorriso no rosto. O médico disse que foi gripe. Mas Clara sabia que o nome verdadeiro era amor. Foram enterradas juntas, sobre uma árvore de copa larga, sem lápides suntuosas, apenas uma placa de madeira onde se lia: "Aqui dormem 2 almas que fugiram do mundo, para construírem o seu próprio." Ao arrumar os pertences de Yasmin, Clara encontra um caderno escondido entre as madeiras do assoalho. Dentro dele, há dezenas de cartas que Yasmin escreveu para Carol, mas nunca entregou. E em todas elas, Yasmin falava de um desejo que guardou por décadas: voltar para o vilarejo, não pelo perdão, mas porque eu precisava que o lugar que nos rejeitou soubesse que o nosso amor venceu. Clara leu cada página, chorou por horas e decidiu publicar os escritos, com o título "Cartas para uma mulher que nunca foi só mulher,
a história de Yasmin e Carol. E naquele vilarejo, onde o amor delas foi proibido, a história passou a ser contada nas escolas, nas igrejas, nas feiras, como o amor que sobreviveu à época, à distância e até mesmo à morte. Porque o que viveu entre Yasmin e Carol jamais foi invisível, apenas esperava a coragem do tempo para ser contado.